Vamos falar hoje para vocês da parte de teste de aceitação. O que a gente vai ver? Vamos falar dos conceitos, como fazer no processo tradicional, tá? Olhando requisitos, casos de uso, protótipos. Protótipos também pode ser relacionado com métodos ágeis, tá? Isso aqui podia estar tanto na parte de cima como na parte de baixo. Como fazer em métodos ágeis? Então, a gente tem aqui vendo histórias de usuário, vendo um pouquinho de BDD também, para a gente descrever ali quais são os casos de teste, e falar um pouquinho, só por alto, de requisitos não funcionais. Então, os testes de aceitação, eles são atividade de validação, tá? Então, ele tem que visar atender às necessidades dos stakeholders. De forma geral, a gente mostra que o software funciona, tá? Então, a gente vai estar focado em exercitar as funcionalidades principais e de uma forma, assim, que a gente chama de caminho feliz, tá? Ou seja, mostrando, fazendo casos de teste simples e que mostram que o software está funcionando corretamente, tá? Isso tem que ser feito com a presença de stakeholders, tá? Porque é uma atividade de validação. Então, assim, não adianta a gente fazer, não existe teste de aceitação sem a presença do stakeholder, tá? Então, assim, de um ou mais stakeholders. Senão a gente está fazendo teste de sistema. Tá? Teste de sistema é dentro de casa. Quando a gente faz com usuários reais, costuma ter um nome aí um pouquinho diferente, chama User Acceptance Test. É a mesma coisa, tá, gente? Só mudaram o nome para dizer que você está fazendo com o usuário real. Ah, mas qual é a diferença de usuário real e stakeholder? Stakeholder pode ser, por exemplo, o sponsor do projeto, lá, o patrocinador, o cara que contratou o projeto. Bem, ele pode ter uma noção do sistema, mas assim, o usuário real, quem vai efetivamente estar usando aquele software no dia a dia, é importante para a gente ter a certeza aí que vai atender as necessidades dele, né? E mesmo que a gente tenha um stakeholder, o stakeholder, se ele não for usuário, a gente pode ter uma visão um pouquinho distorcida do que o usuário realmente precisa. Tá? Então, como eu já falei, a gente exercita o caminho feliz. Ou seja, tipicamente o fluxo principal do sistema, se a gente estiver falando de caso de uso, tá? Eu vou mostrar para vocês que nem sempre é só o fluxo principal, tá? A gente exercita também os fluxos alternativos, tá? Dependendo aí de como esteja a descrição dos casos de uso. Agora, os fluxos de exceção, a gente não vai focar nos testes de aceitação, tá? Então, assim, o que a gente quer do teste de aceitação? A gente quer exercitar, fazer o mínimo de casos de teste possível para que o stakeholder ou o usuário, quem for fazer a validação desse sistema, aceite o sistema, tá? Ou que a gente consiga identificar se ele atende ou não às necessidades do usuário. Mais para frente, a gente vai falar de teste de defeito e outros níveis de teste, como sistema, integração e unitário, mas hoje é só teste de aceitação. Então, olha só, para a gente fazer teste de aceitação, lembrando lá do modelinho V de teste de software, a gente precisa de alguma especificação, tá? E, tipicamente, a especificação dos requisitos do software. Tá? No processo tradicional, a gente tem os artefatos, descrição dos requisitos, descrição dos casos de uso e protótipos de interface. Nos métodos ágeis, a gente tem histórias de usuário. Tá? A gente pode ter protótipos também, tá? Não tem problema. Como é que funciona no processo tradicional, né? A gente vai ter um documento de especificação de requisitos, tá? E a partir deles a gente vai derivar aí os casos de teste de aceitação. Tá? Vamos alguns exemplos aqui. Então, vamos pegar um requisito bem simplesinho. O sistema deve permitir a autenticação de usuários, tá? Então, esse requisito aparece em muitos sistemas. Tá? Teste de aceitação, uma especificação muito alto nível, realizar a autenticação do usuário no sistema. Então, eu tenho a tela lá de login e senha, o cara vai entrar com login e senha e vai conseguir se registrar. Qual que é o problema aqui, né? Especificação muito aberta, né, desse nível aqui, a gente tem margem para interpretação. Quem disse que a autenticação é por login e senha, né? Não pode ser por token ou biométrica. Aqui está escrito só que o sistema deve permitir a autenticação, não está dizendo como, né? Então fica meio difícil da gente decidir.
Melhorando um pouquinho aí a especificação dos requisitos, para a gente conseguir fazer uns casos de teste de aceitação aí mais concretos, né? O sistema deve permitir a autenticação por login e senha. Aí já fica um pouquinho melhor. Então, como é que ficaria uma especificação de um teste de aceitação, né? Lembrando, né, a diferença de especificação de teste para caso de teste. Especificação é só uma descrição textual. O caso de teste ele tem que incluir os dados, né? Então, por enquanto, aqui em nível de especificação, entrar com login e senha válidos e o resultado esperado, o sistema autentica o usuário. Por enquanto, está muito simples, né? Então, isso aqui é em nível de requisito, né? Se a gente tiver um requisito funcional, a gente ainda consegue fazer uma especificação de caso de teste de aceitação também muito alto nível. Agora, o ideal para a gente ter no processo tradicional é a gente ter a descrição dos casos de uso, tá? Então, assim, com as descrições dos casos de uso, a gente vai exercitar aí o fluxo principal e os fluxos alternativos. E não vai exercitar os fluxos de exceção, tá? Então, assim, tipicamente a gente não tem tempo para fazer os fluxos de exceção junto com o stakeholder. O stakeholder também, muitas vezes, não tem interesse de ver os fluxos de exceção nos testes de aceitação, mas esses a gente exercita lá nos testes de sistema, que acontecem tipicamente no processo antes do teste de aceitação. Vamos pegar aqui uma descrição de caso de uso, e aí pegar uma descrição que é do mesmo requisito que a gente está falando ali, né? Efetuar login. Caso de uso 1, né? O ator é o usuário, pré-requisito, a gente tem que ter o usuário cadastrado e ativo no sistema. Tá? Fluxo principal, o usuário preenche o campo de login e senha, clica no botão entrar. O sistema efetua o login exibindo a página inicial do sistema. Então, normal, nada que não seja bem comum a qualquer sistema. Fluxo alternativo, aí já começa a entrar algumas coisas, né? E quando a gente fala do requisito, né? Beleza, vou fazer login. Mas será que esse requisito aqui está completo, né, para a gente conseguir efetivamente usar o sistema? É muito difícil a gente conseguir utilizar um sistema que tem autenticação por login e senha sem ter um esqueci minha senha. Tá? Geralmente é um requisito que não se fala muito, né, mas disse na engenharia de software que o software tem que ser clemente, ele tem que permitir o usuário errar ou permitir o usuário esquecer a sua senha. Então, se o seu software não for clemente a esse ponto, talvez você não consiga usar ele. Tá? Então, esqueci minha senha, fluxo alternativo. Isso aqui não é fluxo de exceção, gente. Isso aqui é uma funcionalidade prevista no sistema e esse é o fluxo normal dela. Tá? O usuário clica no botão de esqueci minha senha. O sistema envia uma senha aleatória gerada por e-mail. O usuário efetua o login com a senha gerada. Tá? Então, apareceu mais um fluxozinho aqui. E tem o fluxo de exceção, que é autenticação inválida. Tá? No passo 1 do fluxo principal, o usuário preenche um login e senha que não correspondem a nenhum cadastrado. O sistema apresenta uma mensagem de erro. Isso aqui é um dos fluxos de exceção, tá? Existem vários fluxos de exceção para autenticação. O cara, ele botou, não corresponde a nenhum cadastrado, ele pode botar um login cadastrado e uma senha inválida. E assim vai, um usuário que não está ativo, tem muitos fluxos de exceção aqui. Mas nada que a gente precise se preocupar nesse momento no teste de aceitação. Você precisa se preocupar nisso no teste de sistema, tá? Aí sim vai precisar. Então, especificação dos testes de aceitação e sistema, vamos lá. Descrição textual, né? Como especificação. Teste de aceitação. Caso 1, efetuar um login válido. Caso 2, recuperar a senha através do esqueci minha senha. Esses são os casos de teste de aceitação. Os de sistema, todos os de aceitação, porque nos testes de sistema a gente executa todos os casos de teste de aceitação. E mais os casos que são de exceção, tá? Efetuar o login inválido, verificar que não autentica. Bom, os casos de teste, diferente aí das especificações de teste, tem que incluir os dados. Então, a gente tem que ter o estado da aplicação necessário para executar o teste, quais vão ser as entradas e estímulos para a execução do teste,
e qual o resultado esperado. Tá? Geralmente a gente organiza isso numa tabela. Aqui, como a gente está nos slides, vou dar o exemplo para vocês, listado em cada slide. Então, caso de teste 1, efetuar um login válido. Aí você tem que dizer qual é o estado que o sistema tem que estar para poder efetuar esse login. Então, eu tenho que ter o login, aí botei um login aqui, diogo@teste.com, e senha cadastrado no banco de dados do sistema. Tem que estar lá. O login deve estar ativo. Alguma flag lá no usuário dizendo que ele está ativo. Tá? Então, tirou isso aqui. Pré-requisito do caso de uso, né? Tem aqui, ó. Pré-requisito. Usuário cadastrado e ativo no sistema. Tá? Então, esse aqui é o estado que eu tenho que dar para poder rodar esse caso de uso. Entrada. Login. A informação do login. A informação da senha e o estímulo que você vai fazer aqui para executar o caso de uso. Clicar no botão entrar. Resultado esperado. Usuário autenticado. Tela do sistema é apresentada. Repara, esse usuário autenticado aqui depende da implementação do sistema, como é que você vai verificar isso. Pode ser um cookie na sessão, pode ser uma informação que vai ser gravada no banco de dados. Tá? Basta eu verificar que exibiu a tela do sistema para estar ok, nesse caso de teste? Não, você tem uma mudança de estado aqui. Uma mudança de estado que te diz que o usuário está autenticado. Isso aqui provavelmente não vai aparecer na tela inicial, né? Ou pode até aparecer na tela inicial, mas vai refletir no estado do sistema que você precisa verificar também. Caso de teste aí 2.1, né? Esqueci minha senha, parte 1, enviar o e-mail. Aqui a gente tem duas partes, né? Então, a primeira é estado. Eu não quis repetir aqui, botei o mesmo do anterior, tá? Mas, no caso de vocês, seria interessante vocês repetirem aqui para cada um. Tá? Ou, se estiver organizado numa tabela, ter alguma informação para dizer que é o mesmo de cima. Cuidado, tá? Com esse mesmo de cima. Se você alterar o de cima, você tem que olhar os de baixo ali para ver se eles continuam os mesmos. Entrada, login, diogo@teste.com, e clicar no botão esqueci minha senha. Tá? Resultado esperado, recebido o e-mail com a senha aleatória gerada. Repara, todos esses casos de teste, né, a gente precisa ter uma forma de verificar se esses resultados estão sendo realizados, tá? Então, assim, recebi um e-mail com a senha aleatória. Pô, você tem que ter acesso a esse e-mail aqui. Senão, você não vai conseguir verificar isso. Tá? Quando forem montar os casos de teste, tentem observar esse tipo de coisa. Esqueci minha senha, parte 2, autenticar com a senha gerada. Repara que eu gerei um outro nível aqui no número do caso de teste, porque a gente teve que separar aqui em dois estímulos, tá? Então, eu tinha um estado, um estímulo, resultado esperado, na primeira parte. E agora, a segunda parte, eu tenho a mesma coisa, um estado, um estímulo e um resultado esperado. Tá? Tem gente que bota tudo junto. Eu acho ruim, porque você tem mudança de estado no meio do caso de teste. Tá? O que para você entender e se organizar, não é uma coisa legal. Então, eu separo em dois. Tá? Estado. Usuário ativo, o login é diogo@teste.com, a senha aleatória gerada. Você vai precisar pegar isso no caso de teste anterior. Será que eu vou ter isso aqui? Talvez você não tenha isso no momento de escrever aqui o caso de teste, mas você pode fazer uma referência ao caso de teste anterior, tá? Login. Diogo@teste e a senha. E o resultado esperado, usuário autenticado e tela inicial do sistema apresentado. Tá? No sistema normal, teria alguma coisa do tipo, altere sua senha, coisa e tal. Por simplicidade, o nosso caso de teste termina assim. O nosso caso de uso não foi projetado com isso e o caso de teste termina dessa forma. Caso de teste 3, autenticação inválida. Não é um teste de aceitação, é um teste de sistema. A gente tem diversos subcasos, que são testes de defeito, inclusive. Então, a gente não vai fazer isso aqui, a gente vai falar de teste de sistema em outra aula. História de usuário. Vamos passar agora para, e se for ágil, né? Se a gente estiver trabalhando com métodos ágeis, a gente vai ter uma especificação num formato diferente e vai ter também um caso de teste num formato diferente. Como é que é a autenticação, né? Como um usuário do sistema,
assim, isso aqui é a forma de escrever uma história de usuário, né? Então, isso eu ensino lá em gestão de projetos. Eu espero que vocês tenham visto isso em algum lugar. Se não, eu tenho uma aulinha lá de Scrum que eu falo disso. Posso disponibilizar lá o vídeo para vocês. Como um usuário do sistema, eu gostaria de me autenticar para poder usar o sistema de forma segura. Tá? Então, eu tenho o papel que está sendo exercido, o que vai ser feito e qual é o propósito do usuário. No formato típico de escrever uma história de usuário. E os casos de teste de aceitação, ou as histórias de aceitação, tem pessoas que falam dessa forma, elas usam o formato aí do Behavior Driven Design. Tá? A gente vai ver mais em detalhes um pouquinho para frente, o que é isso aqui e como é que a gente usa a nosso favor, né? Esse formato, ele descreve um comportamento, tá? E vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa que a gente tem nos casos de teste, mas num formato diferente. Tá? Então, eu tenho uma forma de escrever o caso de teste. 3 palavrinhas aqui. Dado, quando, então, que é given, when, then, que te dá o estado, dado que eu tenho um estado no sistema, quando acontece alguma coisa, vai ter um estímulo, uma entrada, então acontece alguma coisa, que é o resultado esperado. Ou seja, é a mesma coisa num formato diferente. Então, exemplo, para essa história de usuário, a gente tem, dado que existe um usuário ativo no sistema, quando eu entro com o login e senha dele, então o sistema autentica o usuário e exibe a tela inicial do sistema. Cara, a mesma coisa que a gente escreveu lá, só que num formato diferente. Para transformar em caso de teste, aqui a gente está falando de especificação do teste. Transformar em caso de teste, você vai ter que colocar os dados aqui, né? Dado que existe usuário ativo no sistema, login diogo@teste.com, estado ativo, senha 123456. Quando entro com login diogo@teste.com e senha dele, então o sistema autentica o usuário e exibe a tela inicial do sistema. Tá? Então, está aí o nosso caso de teste de aceitação. Tá? E os requisitos não funcionais? Os requisitos não funcionais, eles precisam ser declarados. E eles tipicamente são verificados, assim, não vou dizer de forma completa, mas por alto nos testes de aceitação. Tá? Se a gente não declara os requisitos não funcionais, a gente tem um risco grande aí para o projeto de não atender eles. Tá? Principais são performance, segurança e usabilidade. A gente tem alguns que são fáceis de serem verificados. Então, tempo de resposta em idle, que eu digo. Digamos, sistema sem carga nenhuma. Tá? E outros não, a gente tem testes mais específicos. Então, assim, só para mostrar para vocês que a gente pode escrever uma história de usuário para falar de um requisito não funcional, tá? Então, ó a historinha. Como usuário do sistema, gostaria de ter um tempo de resposta menor do que 10 segundos para que eu possa utilizá-lo de forma interativa. Tá? Tem pesquisas que mostram que a resposta do sistema interativo, aquele que você interage ali em tempo real com ele, tem que ser menor que 10 segundos, senão o usuário perde a paciência e vai fazer outra coisa. Então, isso aqui pode ser verificado com um caso de teste de aceitação. Dado que o sistema está com uma carga de utilização normal, isso aqui eu sublinhei porque aqui que está o nosso problema em executar esse caso de teste de uma forma simples, digamos assim. Tá? Tem que conseguir prover uma carga de utilização normal para o sistema. Quando envia uma requisição, então o sistema responde em menos de 10 segundos. Se a carga de utilização normal do sistema é uma requisição a cada uns 20 segundos, ou uma requisição a cada 10 segundos, ou não tenho muitos usuários simultâneos, basta você fazer um teste qualquer que o sistema está parado e ele executa. Tá? Agora, tem um monte de detalhezinhos para a gente conseguir fazer um teste não funcional correto. Tá? Qual o hardware que vai estar implantado, essa própria carga, como gerar essa carga de uma forma correta. Então, assim, nesse momento, a gente não vai ver como é que a gente executa isso. Agora, é muito importante a gente já ir declarando que casos são esses.
tá? Que no momento de especificação, que é o momento inicial ali do sistema, se você não declara isso aqui, acaba sendo esquecido. E aí, quando você vai chegar lá no final, e agora que a gente lembrou que tem caso de teste aí, tem requisito não funcional. Lembra que existe ele quando ele não funciona, tá? Então, assim, não faz isso não, faz a especificação direitinho, mesmo que você não saiba exatamente como vai rodar isso aqui, e mais para frente no curso a gente tem aula aí de teste de requisito não funcional para a gente ver como é que a gente faz isso aqui direito. Então, o que a gente viu, tá, em relação ao teste de aceitação? Os conceitos, como é que a gente faz no processo tradicional, como a gente faz nos métodos ágeis, e o que a gente faz com os requisitos funcionais por enquanto, tá? Assim, em termos de especificação. Mais para frente a gente vê como é que executa isso aqui. Na próxima aula a gente vai meter a mão na massa, assim, devo fazer uma coisa mais interativa aí com vocês, fazer meio que um workshopzinho da gente fazer alguns casos de teste e tentar rodar em cima dos trabalhos, tá? Mas, por enquanto, vamos só com esse conteúdo teórico.